Olá, eu venho aqui mais uma vez deixar uma palavra revelada da parte do Senhor para vocês, acerca do Velho Testamento, citada lá no livro de 2 Samuel. Bom, do capítulo 1, mais ou menos até o 9, do livro de 2 Samuel, vem falando, da história de Davi, da morte de Saul, o qual tornou Davi o sucessor de Saul. E vem relatando algumas guerras vencidas por Saul, mas o que eu quero falar aqui é acerca de um homem chamado Mefibosete. Quem era Mefibosete? Mefibosete, ele era o neto do rei Saul e filho de Jonatas, o grande amigo de Davi. E a história conta que Mefibosete tinha 5 anos de idade, A Bíblia não fala sobre a mãe de Mefibosete, mas fala que ele era filho de Jonatas. Se ele era neto de um rei, provavelmente ele foi criado, até os seus 5 anos de idade num palácio. Tinha uma vida digna. Mas depois de algumas guerras, alguns conflitos, a Bíblia relata que o seu avô e o seu pai foram mortos. E a sua ama, como era chamado babá, quando soube da morte deles, pegou Mefibosete e fugiu para uma outra cidade. E a Bíblia relata, lá no capítulo 4, que ela correu a ponto de cair com Mefibosete, onde ele ficou coxo, A Bíblia relata que quebrou os 2 pés de Mefibosete. Para onde essa mulher fugiu? Essa mulher fugiu para uma terra chamada Lodebar. Segundo as escrituras, era chamada terra do esquecimento, era uma terra pobre. E lá, uma família simples e humilde, que era a família de Maqui, acolheu o Mefibosete. E ao longo da história, já no capítulo 9, a Bíblia vai falar que Davi, ele já depois de ser nomeado rei no lugar de Saul, ele com o seu coração generoso, Davi era um homem generoso, leal, Eu acho que o que tornou Davi, mesmo diante do pecado dele, do adultério e de outras coisas que ele fez, a não perder o trono, era o coração. O coração de Davi era muito lindo. Davi era um homem verdadeiramente generoso e leal. Ele mandou chamar o servo de Saul, Ziba, para saber se tinha alguém da linhagem de Saul que ele pudesse honrar. Foi onde Ziba citou que havia Mefibosete e ele mandou chamar. Tem um louvor que fala, que o rei mandou chamar. Mefibosete estava lá, aleijado, órfão, provavelmente sem família, criado por uma família estranha, ainda de uma terra pobre e esquecida. Mas o rei se lembrou de Mefibosete, E aí ele veio e Davi, com sua generosidade, falou àquele homem que ele, a partir daquele dia, comeria na mesa dele como se fosse filho dele, e tudo que foi de Saul estaria sendo devolvido a ele. E Mefibosete passou a ser senhor. Ziba, que era servo do seu avô, passou a ser servo de Mefibosete junto com outros, Mas o que é que eu quero relatar nessa história? Você está na mesma posição de Mefibosete ou está se sentindo nessa posição, esquecido, com alguma debilidade? Debilidade que eu quero retratar aqui espiritualmente falando, não é fisicamente na alma, espiritual. Achando que está esquecido, sem esperança, eu quero dizer a você que o rei lembra de você. Como o rei lembrou de Mefibosete, mandou chamar aquele homem que eu creio que estava desesperançado, sem perspectiva. Assim será na sua vida. Quando a gente menos espera, Deus nos surpreende. Eu quero te dizer que Deus vai te surpreender, como eu surpreendeu Mefibosete. Se você está num lugar esquecido, está em uma situação difícil, está com alguma debilidade na sua alma, na sua mente, eu quero te dizer que há esperança,
né? Em seguida, a Bíblia vai relatar algumas coisas que aconteceram, mas o que eu quero focar nessa mensagem é que você não está esquecido. Como o rei mandou chamar Mefibosete, o Senhor pode mandar te chamar essa noite para te honrar. Não fique desesperançado, não ache que é o fim. Tenha ânimo. Você tem um pai. Deus só quer que você se coloque na posição. Eu creio que esse tempo que Mefibosete ele passou ali na casa de Maqui, ele não murmurou, ele não se jogou ao desprezo, mesmo coxo, aleijado, órfão. Ele foi uma pessoa íntegra. A Bíblia não relata, mas eu creio. E se você está no tempo na luta, na dificuldade, desesperançado, permaneça íntegro. Louve, adore, agradeça. Faça a sua parte. Ajude o próximo. Seja servo do outro. E você não será esquecido. É essa palavra que eu deixo para reflexão de todos. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.